Orador militar. O orador ele tem que entender primeiramente que ele foi chamado, ele está sendo levado para poder influenciar uma massa, um grupo ou uma pessoa. O orador militar ele tem que entender que se ele não comunicar de forma que quem está o escutando não executa o que ele está falando, ele já é falho. Orador militar são pouquíssimas pessoas que têm esse dom, que conseguem fazer um grupo de pessoas seguir a risca o que ele está falando. Normalmente, oradores militares eles são políticos, líderes religiosos, empresários de grande porte e pessoas que conseguem influenciar uma grande massa. Deixa eu explicar algo bem interessante. O orador militar é diferente de um influencer comum. Um exemplo que eu gosto de usar como orador militar se chama Donald Trump. Donald Trump, tudo aquilo que ele decidiu fazer na vida dele, ele teve sucesso, porque ele utilizava algumas técnicas de oradores militares. Por exemplo, se ele ia discutir com alguém sobre qualquer assunto, se a pessoa discordava dele, como já falei até em outro módulo, se a pessoa discordava dele, ele encontrava um ponto onde os dois convergiam, não divergiam, mas convergiam. De tal forma que a outra pessoa que estava discordando, ele tinha que concordar. Então, nisso, ele já ganhava autoridade sobre aquela outra pessoa. O orador militar, ele consegue, quando está no meio de uma discussão, elevar o nível. Por exemplo, Donald Trump, quando ele estava no seu período de campanha nos Estados Unidos, no ano de 2016, se não me falha a memória, Donald Trump, ele estava dizendo que iria murar todos os Estados Unidos na fronteira com o México. Opa, pera aí, não tem como murar, porque existem lugares que não tem como colocar, porque é muito tijolo. Mas a questão que ele estava falando era o seguinte, ele estava utilizando o quê? Do pensamento grandioso. Como assim? Quando ele estava dizendo que ele iria murar todo os Estados Unidos e México, aquela divisão ali, ele estava dizendo: eu vou colocar alguma barreira, eu vou colocar um impedimento. Mas o pensamento de murar era aquilo que todo o povo queria ouvir. Então aquilo fortaleceu ele. Quer ver outra coisa? Donald Trump, ele tem uma habilidade muito grande em colocar apelidos nos seus concorrentes. Pode observar, quando ele colocou apelido em Hillary Clinton, quando ele colocou no Bush, em todo mundo. Quando tentaram colocar um apelido no Donald Trump, não pegou. Por quê? Não entendiam a métrica. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, se o meu concorrente ele chega e toma uma queda, ou ele escorrega, ou ele tem um acidente, eu vou chamar ele de quê? De escorregão. Ou seja, apelidos que se encaixem com aquilo que está acontecendo na mídia. Ou seja, isso vai lhe dar autoridade e seus adversários não vão conseguir rebater. O orador militar, ele não é imponente somente. Ele chega e o que ele fala para decidir. Por exemplo, eu gosto de usar muito o Donald Trump nesse sentido. Ele estava numa entrevista e a mulher chegou para ele e falou umas coisas dele, falou do cabelo dele, do Donald Trump, que parecia o cabelo de uma raposa não, de um guaxinim, raccoon em inglês, né? E ele chegou e falou: eu não conheço nenhum guaxinim que tenha, aí falou um palavrão que eu não vou citar, 7 bilhões de dólares no banco. Ou seja, ele calou, porque ele tinha fatos, tinha argumentos, e ele não deixou que o apelido que ela colocou sobre ele o afetasse. Ao contrário, ele disse: realmente eu sou um guaxinim, mas eu sou o guaxinim mais rico do mundo. Entendeu a questão? Você não se abate com as afrontas, você utiliza elas e potencializa contra o seu inimigo. Ou seja, a melhor arma, o melhor ataque é a defesa, a melhor defesa é o ataque. Entendeu a questão? Então já falamos sobre como ele ganha o povo, seja interessante de ser interesseiro, saiba pedir orador militar.